Ficar muito tempo sem comer, alimentar-se até não aguentar mais e induzir o vômito, não sair de casa para não abandonar a dieta. Todos esses comportamentos podem indicar um transtorno alimentar, sabiam? Sobre os transtornos alimentares e como prevenir, o que fazer, eu converso com a super psicóloga Suelen Berlanda. Boa tarde, Suelen, tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo nosso. Primeiro, Su, explica pra gente o que são esses transtornos alimentares. Quando nós falamos de transtornos alimentares, são comportamentos disfuncionais através da comida. Então, tudo aquilo que envolve uma preocupação excessiva, ou com o ganho de peso, ou com a redução do peso, preocupação com os tipos de alimento que estão sendo comidos. Não que isso não seja bom de modo geral, mas quando passa a trazer algum prejuízo para a vida dessa pessoa. Então, é necessário um tratamento, na maioria das vezes com uma equipe multiprofissional, porque traz um sofrimento muito grande para a vida da pessoa. Entendi. Então vamos fazer assim, ó. Agora eu vou falar alguns desses comportamentos, desses transtornos, e você explica pra gente o que é esse transtorno e quais são os riscos, né? Por exemplo, vamos começar pela anorexia. Anorexia é bem conhecido, já foi retratado em algumas novelas, né? É um tema assim que traz bastante preocupação, porque é um transtorno alimentar relacionado ao peso. Então há uma distorção da imagem e do peso. A pessoa, o paciente, deixa de comer, deixa de se alimentar por uma preocupação de não engordar. Então, uma pressão muito grande sobre si, sobre o que está comendo, né? E essa preocupação que ele pode vir a desenvolver alguma obesidade, algum transtorno alimentar. Muitas vezes o paciente não admite, não percebe que tem essa condição, traz muitos prejuízos, uma cobrança imensa sobre um perfeccionismo, várias áreas da vida são afetadas e também, né, precisa de um apoio familiar muito grande. É na anorexia que as pessoas elas chegam a induzir o vômito, Suelen? Aí nós estamos falando da bulimia. Ah, da bulimia. Então já vamos engatar na bulimia. O que é a bulimia? A bulimia é caracterizada por episódios de compulsão alimentar. Então, o paciente vai ingerir uma grande quantidade de comida, e essa grande quantidade de comida é mais do que as outras pessoas, numa condição parecida, elas ingeririam nesse mesmo tempo. Então, em um curto período de tempo, um descontrole alimentar muito grande. E após esse descontrole, um sentimento de culpa, né, uma sensação de desconforto emocional muito grande, que pode ser diminuída através, então, de métodos purgativos. O vômito, exercícios físicos em grande escala, uso de diuréticos, então, algum método de purgação. Ou a pessoa pode fazer um jejum muito prolongado também. Isso a pessoa pode ou não desenvolver um quadro de obesidade, então vai trazer também um problema muito grande para a vida, para a saúde emocional, para a saúde física dessa pessoa, né? Mas geralmente é acompanhado desses episódios de purgação. O transtorno do comer compulsivo, o que é? A pessoa come sem parar? Esse é o mais comum, né? Nós encontramos episódios bem comum em todas as pessoas. Sim, é uma grande quantidade de comida, né, que é consumida em um curto espaço de tempo e é caracterizada por uma perda de controle. Então, a pessoa não faz aquilo porque ela quer. Muitas vezes isso não é percebido por ela, só é percebido quando termina, né, aquela comilança. A pessoa sente uma vergonha, uma culpa e, diferente da bulimia, no caso da compulsão, não há esse método purgativo, então não tem uma maneira depois de tentar tirar essa comida dali. Isso, de tentar tirar, exatamente. Ela fica com aquela comida ali, mas ao mesmo tempo, logo depois ela pode ter outro episódio de compulsividade de comer novamente. Isso, para caracterizar, precisa aparecer pelo menos um episódio por semana durante 3 meses. Então, existem pessoas que têm episódios recorrentes, e isso pode ser em decorrência de alguma situação, alguma emoção muito conflituosa. E a tal da diabulimia, o que é? A diabulimia é um transtorno alimentar que acontece em pacientes que têm diabetes.
Então, é caracterizado por deixar de usar a insulina para tentar emagrecer. E esse é um transtorno muito agressivo, pode trazer prejuízos muito grandes para a saúde, porque envolve nessa condição da diabetes, vai desenvolver outros quadros, pode agravar, né, o quadro de saúde da pessoa. Mas é geralmente essa preocupação com o corpo, essa preocupação em se manter num padrão de magreza. E também é acompanhado por esses episódios de compulsão. Então, a pessoa vai comer em excesso, vai comer uma grande quantidade de comida também. E há os métodos de compensação, diuréticos, laxantes, vômitos e essa sensação de perda de controle também. Agora, Sueli, quais são as principais causas, por exemplo, para essa pessoa ela desenvolver um transtorno alimentar? Quando nós falamos de transtornos alimentares, não tem causas específicas. Nós podemos pensar em causas multifatoriais, mas principalmente bulimia, anorexia são mais comuns em mulheres, em uma faixa etária mais jovem. Fatores sociais, a cultura, então essa exaltação de uma magreza, de um padrão de beleza, nível socioeconômico, se essa pessoa viveu ou vive num ambiente familiar muito conturbado, casos de separação, brigas, e também que envolvam a sua própria percepção sobre si. Cobrança muito grande sobre a sua autoimagem, cobrança da própria família com relação a essa pessoa também, abusos, né? Vários traumas que podem desencadear também. E o que fazer diante, né? A pessoa está passando por essa situação, como você disse, algumas não se percebem nessa situação. O que fazer? Como sair disso tudo? O apoio familiar é muito importante e o tratamento como equipe multiprofissional. Mas até que a pessoa busque ajuda, né, talvez a família pode observar algumas mudanças nos hábitos alimentares, né? A pessoa às vezes se esquiva de comer, fazer refeições junto com as outras. Há uma mudança corporal muito grande, às vezes o uso de roupas muito largas, ou a pessoa tem um isolamento social, né? Então, são algumas características que são comuns nos transtornos alimentares e que podem ser observados por familiares, né? Mas acho que o importante é a gente pensar num acolhimento, porque não é uma escolha. Então, a pessoa não vai escolher fazer aquilo, desenvolver a bulimia ou a anorexia. É realmente um grave quadro de saúde mental, né? Envolve as emoções, então precisa de um acolhimento, precisa de uma escuta e trazer realmente a importância, né, da busca por ajuda, porque sozinha a pessoa não vai conseguir. Com certeza. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, ou se você também se viu em algumas dessas características, não perde tempo. Peça ajuda para você sair desse ciclo e ser feliz. Minha linda, muito obrigada pela presença aqui no Vitrine. Passa sua rede social para o pessoal te seguir também no Instagram. Obrigada a todos, né? O meu Instagram é Suelen Berlanda e eu deixo, né, essa observação de que os transtornos alimentares são muito comuns na sociedade que a gente vive atualmente. Então, a gente às vezes acha que é normal ou que é uma bobeira, mas se isso traz algum sofrimento para você, procure profissionais especializados que vão poder te ajudar e não agravar ainda mais esse quadro que é de saúde física, social, emocional também. Com certeza. Obrigada mais uma vez e até a próxima, viu? Até mais.